Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas escreve, ou essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e que descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. O seu primeiro amor. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos comigo. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja, como juventude do Senhor. Pedimos a Deus que essa última palavra possa acender, arder, aquecer o nosso coração, para que o nosso amor possa arder e permanecer até o fim. É o que nós oramos, ó Pai. Fala coletiva, mas também individualmente a cada um de nós que precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém? Hoje, queridos, então, eu quero falar esse amor do Pai que é derramado sobre a igreja de Éfeso. E nós conseguimos ver esse amor sendo derramado, ou seja, a narrativa acerca dessa igreja, tanto no livro de Atos, como no livro de Efésios, como também no livro de Apocalipse, no texto em que nós acabamos de ler. No texto em que nós acabamos de ler. Eu estou apanhando aqui hoje um pouquinho do meu slide, mas vai já dar certo. E porque antes da gente voltar para isso, eu tenho algumas perguntinhas para fazer para nós. E a pergunta é, você pode aproveitar e perguntar aí para alguém: qual é a situação na sua vida que você foi marcado por uma expectativa sem igual? Qual foi o momento na sua vida em que você estava assim tão apaixonado, que você estava assim com tanta expectativa daquilo que iria acontecer e que você não consegue se esquecer? Obviamente, e dentro do nosso contexto, hoje alguns flamenguistas e palmeirenses não devem ter ido ao culto, porque eles estavam ansiando por esse momento. Mas tem alguns crentes aqui também. Amém? Tem? E eu vi inclusive aqui, ó, né? Se o Flamengo ganhar, eu tiro essa daqui, tá tudo certo. Se o Palmeiras for campeão, estou contextualizado, porque de qualquer forma, um dos dois times vão passar o tricolor mais querido do mundo. Mas pensa aí e tenta compartilhar para alguém. Pergunta para a pessoa, fala: que momento é esse na sua vida? Que momento? Vê se você consegue aí arrancar dessa pessoa um momento de grande expectativa, de grande paixão. Eu estou vendo ali o Lucas olhando para a Jéssica, e provavelmente, né, aquele momento em que ele esperava a noiva no altar, não é isso? Não é isso, Ayrton? O momento que você esperava e dizia, né, Murilo? Ela não desistiu, ela está ali. Glória a Deus, que momento único. Quem aqui sonhou em passar em uma universidade, passou na universidade, e aí conseguiu permanecer na universidade e se formou na universidade? Que momento de grande expectativa na sua vida, sim ou não? Cadê o Ayrton? Não estou vendo ele aqui. Está por aqui ainda? Sumiu. Mas quem é pai ou mãe aqui, ou que sonha, que deseja ser, e já gera uma expectativa em pensar assim: meu Deus, gerar uma vida, ver o nascimento, como eu assisti o nascimento do meu filho. E não gosto muito de sangue, dessas questões, né? Sempre pergunto para todo mundo que estuda medicina: e aí, tudo bem você com sangue? Porque eu pensava que eu ia desmaiar. Não desmaiei, graças a Deus. Mas é um momento que enche a gente. Ou então aquela viagem dos sonhos que você pensou em ir até Tibau, aquela viagem dos seus sonhos, a Pudi.
Vai, ou então, outro lugar, né? Pipa. Estou ouvindo ali, ouvi um Machu Picchu dali daquele lado, eu acho. Né? Ou então vai, aquele restaurante que você sonhava em conhecer e não tem aqui na nossa cidade. Já pensou? Por quê? Eu queria que você pensasse sobre a expectativa que gera, assim como o torcedor, assim como quem joga ou pratica algum esporte aqui e chegou em uma final e uma troca de faixa, de nível. E aí você gera uma grande expectativa, você mal consegue dormir e antes do despertador tocar você já acorda sozinho de tanta expectativa boa em que você estava por aquela situação ou para se encontrar com aquela pessoa. Agora eu gostaria que a gente mudasse dessas expectativas lícitas e boas, que fazem parte da nossa vida, e que você trouxesse ao seu próprio coração qual é a expectativa que você cria quando você pensa em Deus. Pensa aí agora, sem a necessidade de conversar com seu amigo, que talvez começou uma resposta e vai terminar daqui a pouco na pizza, amém? Tem pizza para todos nós. Daqui a pouco você vai terminar de responder essa pergunta. Mas agora, pensa aí com você mesmo, porque essa foi a minha reflexão hoje. Se você me acompanha ali nas redes sociais, eu até postei isso, porque não tem nada demais, eu gosto demais de futebol. Se fosse o meu time, eu estaria com uma grande expectativa. E se hoje não tivesse culto, fosse um dia de descanso, provavelmente eu estaria assistindo o jogo, se eu não tivesse algum outro compromisso tão mais importante, mais sublime, quanto esse no qual nós estamos. Mas a grande questão é, tudo bem ter expectativa com as coisas humanas, mas e quando o assunto é Deus? Quando você pensa em um culto, como esse no qual nós estamos, qual era a sua expectativa? Quando você pensa em servir, em adorar, em evangelizar, JN Go, Igreja Solidária, o que vem ao seu coração? Amada JNI, apertem os cintos, porque nesses minutos nós vamos ver acerca de uma igreja que fazia tudo com fogo e com uma paixão sacrificial, uma igreja que nasce com amor genuíno e sincero, mas que em algum momento ela deixa esse amor escapar pelos dedos. E eu quero então ver com vocês essa história que começa em Atos, se desenvolve em Efésios, mas termina em Apocalipse, e ela tem tudo a ver com a gente. E eu quero desde já orar, e que esteja no seu coração também, que Deus nos dê um amor que arde até o fim. Que Deus nos dê um amor que arde até o fim. Antes de nós seguirmos, eu também preciso ainda minimamente falar sobre a diferença de paixão e amor, porque paixão é importante, é maravilhosa, ela é uma emoção intensa, rápida, instantânea e inicial. Ninguém começa amando de fato e verdade ninguém, porque o amor vai ser provado. Mas normalmente o amor nasce através de um sentimento no qual nós chamamos paixão, é empolgante, só que ele não sustenta a caminhada. Ele depende demais do momento, e da mesma forma no qual ele vem fácil, ele encerra fácil. Especialistas da mente até dizem que não é comum alguém ficar apaixonado por mais de 2 anos, e nem seria saudável também, porque é uma emoção muito intensa. Eu lembro quando eu me apaixonei pela minha esposa, a minha agenda era loucura, e acordava cedo para trabalhar, e liderava, e dava aula, e estudava ao mesmo tempo, e tinha compromissos locais, distritais, nacionais, e falava, aquela agenda que não cabe mais nada. Aí eu me apaixono. E naquela agenda cabia sim, porque praticamente durante o nosso tempo antes de casar, todos os dias da minha vida eu vi ela. E eu morava 54 quilômetros da casa dela. Em São Paulo isso dava às vezes 1 hora, às vezes 2 e às vezes 3 horas. E eu não ficava praticamente nenhum dia da minha vida sem ver ela. Porque isso fala sobre paixão, sobre esse desejo. Que no original da Bíblia normalmente vai vir uma palavra epitimia, que é um desejo forte, porém instável. Mas quando nós falamos aqui de amor, desse primeiro amor que a igreja de Éfeso tinha, era paixão, mas era algo mais. Era uma paixão, mas também com uma decisão, com uma entrega, com uma constância, porque essa é a característica do amor
no qual na Bíblia a gente vai encontrar o termo ágape. Não, porque a Bíblia vai trazer alguns tipos de amor e que na nossa tradução acaba ficando tudo amor. Mas há um amor concernente à amizade, há um amor concernente a desejo, a atração. Há um amor de fidelidade, mas o típico amor no qual nós temos falado nessa série, amor é verbo, nós estamos falando de um amor ágape, de um amor que permanece, de um amor que sacrifica, de um amor que escolhe priorizar, de um amor que sustenta relacionamento, sustenta ministério, de um amor que sabe perder. Porque a paixão nos faz começar, mas só o amor nos faz permanecer. E Éfeso é um exemplo perfeito disso. Em Atos, vemos os primeiros estágios desse amor com paixão. Em Éfeso, vemos o amor consolidado, constante, maduro, não como um amor de menino. Porém, em Apocalipse, nós vemos um amor que caiu na rotina, no piloto automático. E aí, observe comigo rapidamente a igreja de Éfeso em Atos. É o nascimento de um avivamento. No capítulo 18, 19 e 20 de Atos, nós vemos aquela cidade que era a segunda cidade maior do Império Romano no Novo Testamento, que perdia só para Roma e Alexandria. Então, segunda ou terceira cidade, com aproximadamente o mesmo número de habitantes que nós temos em Mossoró, segundo o último censo, 250, 280 mil pessoas, uma cidade portuária, multicultural, referência econômica, conhecida por conter naquela cidade uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a saber, um templo de Artemis ou de Diana, Diana dos Efésios. Era uma cidade cheia de espiritualidade, mas sem Deus. E a igreja começa ali, porque homens de Deus chegaram até ali, provavelmente Priscila e Áquila, aqueles cooperadores de Paulo, auxiliam no início da igreja, e Éfeso já começa com uma base forte de ensino. Desde o começo nós vamos ver Priscila, Áquila, muito provavelmente Apolo chegando àquela igreja antes do apóstolo Paulo ainda, e uma base forte de ensino, porque para uma paixão deixar de ser paixão e virar um amor maduro, não adianta dizer que eu amo com relação a Deus, se eu não obedeço aos seus mandamentos. E para mim obedecer os mandamentos de Deus, eu preciso conhecer os mandamentos de Deus. Então aquela igreja desde o início mergulha na palavra, assim como todo aquele crente que está apaixonado, quer ler a Bíblia, quer fazer um plano bíblico, quer começar uma vida devocional. Ele se importa com aquilo que Deus deixou revelado para ele no seu livro. Mas Paulo chega em Atos 19 e percebe que aqueles discípulos haviam sido batizados somente no batismo de João, mas que não tinham o Espírito Santo. Então eles recebem o Espírito Santo e, como evidência agora do enchimento do batismo com o Espírito Santo, não somente agora aquela sede inicial, mas por 2 anos Paulo está ensinando a palavra na escola de Tirano, e aquele ensino vai se alastrando, se expandindo, de forma que Éfeso se torna a base missionária da Ásia Menor da sua época. Então uma igreja forte tem doutrina, tem ensino e tem ações missionárias. Não somente isso, mas uma igreja forte e apaixonada vê também milagres extraordinários. Em Atos 19 nós vemos pessoas chegando até perto de Paulo para que, se possível, se projetassem, pensando que talvez a sombra de Paulo curava. A Bíblia não afirma se a sombra de Paulo curava ou não, mas a gente sabe que só tem poder quem anda na luz. Então, Deus autenticava o ministério de Paulo em um ambiente espiritual, em uma igreja apaixonada. E como em todo o ambiente espiritual, há confronto, há divergência, há levantes. Então, vai haver ali uma queda da religiosidade, da depravação espiritual da sua época. E como sinal do avivamento, magos estão queimando livros caríssimos. Arrependimento profundo, uma igreja purificada e fervorosa. Um grande avivamento começa sobre a igreja de Éfeso. Um povo apaixonado por Diana, que era uma deusa falsa,
não poderia ter menos devoção por um Deus verdadeiro. E aí é muito interessante, Atos 19:34, se puder projetar para a gente, é um ajuntamento confuso, porque quem não adora o Deus verdadeiro não sabe o que está adorando. Hoje adora uma coisa, amanhã adora outra, depois adora outra. E é interessante que, mais do que uma torcida organizada, eles gritavam em uma só voz durante cerca de 2 horas, dizendo assim: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Aqui fica uma primeira lição prática para nós, JNI, essa noite. Não basta morrer o Saulo de Tarso em nós, se não nascer no lugar o Paulo de Cristo Jesus. Aquele povo era apaixonado por Diana, eles eram religiosos, por 2 horas eles ficavam só repetindo, sabe? Você que às vezes acha, hoje o culto está longo, né? Eu achei que já ia comer pizza, aí tem uma ministração de liderança, agora outra pregação. Por que não foi uma só? Vai de novo cantando santo, santo, santo. Por 2 horas esse povo cantava: grande é Diana dos Efésios. Grande é Diana dos Efésios. E aí essa igreja que era apaixonada por Diana, agora está cantando aquela canção infantil: agora que Cristo vive em mim, eu não posso mais ficar parado. A igreja começa apaixonada e vai amadurecendo em amor. E aí nós vamos ver esse amor amadurecendo em Éfeso. E Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso cerca de 60 depois de Cristo, quase cerca de 7 anos ou 5 anos depois de Atos 19, depois que essa igreja está nascendo, conforme os relatos de Atos 18, 19 e 20. Mas como está agora a igreja quando Paulo está escrevendo para ela? Paulo, que provavelmente foi pastor também dessa igreja em Éfeso. Essa igreja agora está madura, essa igreja está estruturada, essa igreja está doutrinariamente sólida, crescendo. E Efésios 1, verso 15, se puder colocar para a gente. Veja só como essa igreja era distinta, como essa igreja ela era conhecida, senão pelo seu amor e pela sua fé. Efésios, capítulo 1, e verso de número 15. Por essa razão, desde que eu ouvi a fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do quê? O que aquela igreja tinha? Amor por todos os santos. Não deixo de dar graças por vocês. Então, Paulo está falando e reconhecendo esse amor. E o DNA espiritual de uma igreja saudável, de um discípulo de Jesus, é o amor. Paulo elogia o amor daquela igreja por todos os santos. Uma igreja que era conhecida por ser generosa, por ser amorosa. Paulo ora no capítulo 3, uma das orações mais sublime de todas as escrituras, para que essa igreja pudesse crescer na compreensão do amor de Deus que excede o entendimento, e para que pudesse desfrutar com todos os santos, qual a altura, qual a largura, qual o comprimento, qual a profundidade. É um paradoxo, porque ele ora para conhecer, mas depois ele diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, Paulo vai ainda dizer no capítulo 5, verso de número 2, que essa igreja precisava andar no amor. Só que aquela paixão inicial que se consolida em um amor forte e sincero, vai caminhar como um alerta no final, de forma que o último verso dessa carta é muito preocupante. Presta atenção comigo. Último verso da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e verso de número 24. Você não vai ver em nenhuma das cartas paulinas, das outras 12, na qual nós temos evidências e registros históricos que comprovam ser dele, ele condicionando a graça de Deus. Mas, devida à percepção de Paulo, ele vai terminar essa carta da seguinte forma. E na NVI diz: a graça sejam com todos, ou seja, normalmente a graça sejam com todos. Mas aqui, Paulo vai dizer que a graça sejam com todos que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Incorruptível. Nas versões Almeida, nós vamos encontrar
que a graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus sinceramente. Na NVT nós vamos encontrar que a graça seja com aqueles que eternamente amam o nosso Senhor Jesus. Em outras versões, nós vamos encontrar que a graça seja com aqueles que amam o nosso Senhor Jesus com amor que não tem fim. Porque, segundo os relatos paulinos, o amor verdadeiro, o amor ágape, ele não se acaba, ele não deve se esgotar. Se ele é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado, então ele deve transbordar sobre outras vidas. Então ele deve alcançar outras pessoas. E uma igreja que nasce apaixonada, como essa igreja de Éfeso, se consolida em amor. Mas, pergunta para a pessoa do seu lado aí, me ajuda agora. O que eu preciso fazer para o amor acabar? Fala aí, o que eu preciso fazer? É igualzinho fogo. Sabe o que a gente precisa fazer para o amor acabar? Nada, é só ser um crente peixinho. Orar nada, jejuar nada, adorar o Senhor nada, ser grato nada, ler a palavra de Deus nada. Nós não precisamos fazer nada. É tendência natural do amor que ele se esfrie, que ele se apague, é só não fazer nada. E Paulo finaliza essa carta percebendo algo que está errado. Paulo, muito provavelmente o pastor da igreja, e JNI, querida, as impressões de um pastor e de um líder que amam a Deus costumam estar corretas. As impressões de um pastor, de um líder, de um discípulo que ama Jesus, costumam estar corretas. Ah, não tem nada a ver com a minha vida, nem me conhece. As impressões de um líder, de um pastor, de um discípulo que ama Jesus, costumam estar corretas. Paulo está dizendo que a graça seja com aqueles que amam, porque ele já está percebendo que o amor está se esfriando. Paulo já está percebendo que aquela igreja está entrando no piloto automático. E agora em Apocalipse 2, voltando para o texto que nós iniciamos, Jesus não está percebendo. Jesus está evidenciando, porque Jesus não tem uma opinião. Não, Jesus tem um diagnóstico sobre a sua criatura e sobre os seus filhos e sobre a sua igreja. E Jesus vai dizer agora, cerca de 30 ou 35 anos depois, daquela igreja que começou apaixonada, aquela igreja que foi liderada muito provavelmente por Paulo, por Timóteo, até por João, a igreja mais bem estruturada da Ásia Menor. Igreja, quem leu Apocalipse comigo aqui no começo? Verso 2 e 3, vocês têm boas obras, like. Igreja, vocês têm persistência, like. Igreja, vocês têm uma disciplina doutrinária maravilhosa, like. Igreja, vocês têm uma liderança forte, like. Igreja, vocês têm fidelidade em meio à perseguição, like. Vocês são teologicamente exemplares, ativamente ocupados. Vocês são uma igreja resistente, mas, porém, todavia, entretanto, eu tenho um dislike contra você. E a minha censura contra você, igreja, é que você abandonou o seu primeiro amor. E amor é verbo não somente no que nós fazemos, mas também revelando as intenções pela qual nós fazemos. O homem vê o externo, mas Deus vê e sonda o coração. E a ideia de abandonar o primeiro amor não é eu me perdi sem querer, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não. Essa igreja foi deixando aos poucos se esfriar. Foi negociando aquilo que era tão importante para ela aos poucos. Foi negligenciando a palavra aos poucos. Foi deixando de ver avivamento aos poucos. Foi deixando de evangelizar aos poucos. Foi deixando de meditar nas escrituras aos poucos. Substituindo por algo secundário, que não é pecaminoso, mas por muitas vezes roubam o lugar daquilo que é mais importante nas nossas vidas. Então aquela igreja ainda tinha ortodoxia, mas não tinha mais tato, sensibilidade, afeto. Aquela igreja ainda trabalhava, é para servir, é para fazer cesta, é para lavar a igreja, é para decorar a igreja. Vamos lá,
Vamos lá, vamos fazer. Mas não tinha mais devoção. Acordou para fazer, mas não acordou para adorar o Senhor. Aquela igreja fazia as atividades que precisavam. O que é? Para arrumar algumas mesas? É para a gente comprar algumas pizzas? Quanto é? Não, não tenho. Alguém me ajuda aí? Ajuda. Mas o problema não é ter ou não ter, o problema é que aquela igreja já não tinha mais intimidade, aquela igreja estava servindo ao Senhor sem relacionamento, aquela igreja estava no ministério, mas o seu coração estava se afastando do Senhor. Eu tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Eles passaram a amar mais a obra de Deus, e nós devemos amar a obra de Deus, JN. Alguém aqui que ama a obra de Deus? A casa de Deus, a igreja de Deus? Mas o problema dessa igreja é que ela aos pouquinhos foi deixando de amar o Deus da obra. Por que elas perderam o primeiro amor? Por que a igreja de Éfeso perdeu? Por que nós podemos perder? A cidade de Éfeso era uma grande metrópole dos seus dias. Exigia muito ativismo. E Éfeso era intensa. Então, aquela igreja ficou ocupada demais para permanecer apaixonada. É como aquela noiva, as virgens aguardando o noivo. Não, acho que ainda tem azeite aqui, eu acho que vai dar até a volta de Jesus. Se eu só permanecer aqui, eu acho que vai dar. Mas aí o noivo chega e não tinha mais. E quando a gente foi se preocupar para procurar o azeite, era tarde demais. Essa igreja se perdeu porque trocou profundidade por produtividade. Era movimento demais. Era crítica demais. Apologética, glória a Deus. Precisamos ser apologéticos. Mas sem devoção, o ódio pela mentira é diferente do amor pela verdade. Tem muita pessoa que conhece as escrituras, e Daniel, às vezes ele está ouvindo, eu estou vendo algum rios, alguma coisa, ele já fala assim: pai, esse homem não está pregando a palavra de Deus, né? Normalmente está numa luzinha assim atrás, ó. E é um dos mais seguidos, né? Agora tem os pastores mais seguidos, são do Brasil, e aí faz a gente chorar, e Daniel fala: pai, não está pregando a palavra de Deus não, né? Eu falo: filho, eu não sei como é que você sabe, mas não está mesmo não, pai. Não está mesmo não, filho. Não está. Defender a fé é certo. Mas se defender a fé nos gerar uma rigidez emocional, uma falta de compaixão e de amor, pode acarretar em condenação. Eles deixaram de cultivar o amor por Jesus diariamente. Um primeiro amor que não é emoção, mas que fala sobre prioridade, exclusividade, centralidade de Jesus. Um primeiro amor que fala sobre um espírito que é derramado nos nossos corações por meio do um amor que é derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Mas glória a Deus que Jesus sempre tem um chamado, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução, sempre tem um convite para essa igreja que estava esquecendo que amar é verbo, que estava se esquecendo que o amor deveria ser demonstrado nas suas atitudes diárias. Jesus chama ela, e no verso 5 de Apocalipse 2, Jesus diz: lembre-se, lembre-se. Jesus diz: arrependa-se, se arrependa. E Jesus diz: volte à prática das primeiras obras. O que Jesus está querendo dizer com tudo isso, com essas expressões? Volte, se arrependa, lembre-se. Jesus está querendo dizer para essa igreja e para nós essa noite: eu não quero apenas o que você faz, o que você pode fazer, eu quero você. Eu morri para estar com você. O chamado de Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja Ele os chamou para estar com Ele e pregarem o Evangelho. Eu quero você. Eu quero você. As impressões de um líder costumam estar certas. E Paulo disse:
A graça seja com aqueles que amam, porque Paulo sabia que aqueles que deixam de amar a graça de Deus se afasta das suas vidas. A graça é maravilhosa, mas a graça é resistível. O amor de Deus está disponível, mas às vezes nós estamos ocupados demais. Jesus vai dizer para aquela igreja, décadas depois: eu tenho, porém, contra você que vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus está dizendo, vocês perderam exatamente aquilo que Paulo disse que sustentaria a graça na sua vida. JNI, uma juventude pode ser ativa, e até uma bênção aos olhos dos outros, e até abençoar pessoas, e fazer isso sem amor. Nós podemos fazer evento, conferência, culto, liderar. Podemos, vemos aqui bons princípios resumidos para nós. Mas por dentro a gente está frio, a gente está gelado. A gente pode ter uma doutrina correta, mas o nosso coração é apagado. A gente pode fazer para Deus, mas longe de Deus. Esse primeiro amor não é uma fase, é um estilo de vida que aquela igreja deixou de ter. É manter Cristo como a sua motivação principal. 2 Coríntios 5, 14 a 17. O amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona e precisa continuar a nos impulsionar e a nos constranger todos os dias da nossa vida. A solução é a mesma: lembrar, se arrepender e voltar. Lembrar, se arrepender e voltar. Mas sabe o que eu tenho percebido, e nós como pastores temos percebido, e no ano que vem, vocês vão perceber, a gente vai enxugar ao máximo a agenda, tentando tirar algumas coisas, porque não é só eu, ou a JNI, ou nós como pastores dessa igreja, não. Há um movimento do anticristo nas coisas, que agora a igreja quer tudo que é extraordinário. Se falar que é uma conferência, a gente gera uma grande expectativa. Se falar que é um retiro espiritual, a gente gera uma grande expectativa. Se que vem o Papa aqui na nossa igreja, o bispo, o apóstolo, o superintendente, a gente gera uma grande expectativa. E nós estamos cansados do cotidiano. O vir à igreja que deveria ser o principal, porque nós estamos apaixonados pelo nosso Senhor, porque nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos e adorar o único digno, porque nós vamos servir aquele que nos tirou das trevas e nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. Estar em um grupo pequeno e ter comunhão, e aceitar o meu irmão, e ser uma bênção na vida dele, também ser abençoado por ele, evangelizar e entregar um folheto, levantar uma placa. Essas coisas, às vezes, a gente está cansado demais. Eu mandei mensagem para algumas pessoas e disse assim: você não vai não, eu estou cansado. E eu falei: você está cansado de mim? Eu estou te cansando? Você está cansado da igreja? É a igreja que está te cansando? O mundo está nos cansando, as coisas secundárias estão nos cansando. Porque ninguém se cansa de evangelizar muito, queridos. Como é que a gente vai se cansar de ver o amor de Deus, a graça de Deus se movendo na vida de outras pessoas? Nós cansamos porque nós estamos fazendo sem amor. Nós nos cansamos das coisas de Deus porque entramos em um ativismo sem intimidade. E as coisas de Deus não são pesadas, são insuportáveis quando a gente se distancia de Deus. Nós nos cansamos porque estamos pertinho da igreja, mas longe do Filho. Quando o amor é a nossa motivação, a obra é prazerosa, servir a igreja é prazeroso, ver vidas tocadas pelo Evangelho é poderoso. Ver o poder de Deus se movendo no nosso meio, em um culto de sábado à noite, ver corações sendo acendidos, vidas sendo restauradas, é poderoso. O amor se renova, o amor cura.
nessa perspectiva de que um dos homens que mais nos influencia, que mais inspira a igreja do Nazareno, John Wesley, tendo escrito certamente mais de 100 livros, algumas bibliografias dizem 400 livros, alguém que estudou artes, que estudou teologia, que estudou medicina, alguém que tanto ensinou, que tanto escreveu, chega à seguinte conclusão: uma grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Uma grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Éfeso fez tudo certo. É que teve mais elogios, exceto o principal. Tenho porém contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre, se arrependa e volte. Vamos colocar em pé. Hoje é dia do Senhor restaurar o nosso primeiro amor. Antes do nosso tempo de comunhão, há um amor disponível, um amor que permanece, um amor que não desiste, um amor que nos faz levantar como juventude do Senhor, cheia de expectativa, não por um evento, mas por uma pessoa, o nosso Senhor Jesus, pela sua presença. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. E você que quer continuar sendo extensão do amor de Deus, você quer ver o amor do Pai fluindo através das mãos do Filho sobre aqueles que ainda são criatura. Hoje é uma noite de restauração. Você que quer voltar ao primeiro, que talvez não vai ser mais primeiro ou segundo amor, mas o importante é que seja amor, é que venha dos céus, que venha do Espírito, é que coloque de volta aquilo que é prioridade no lugar, é que te faça amar Jesus acima de todas as coisas. Põe a mão no seu coração, eu quero orar com você no seu lugar. Deus Santo, nós aqui estamos essa noite, reunidos com alegria. Que privilégio, Senhor, que privilégio. De fato somos teus filhos. E o seu amor, ó Pai, é mais real do que a vida, é mais real do que o nosso suspiro. Ele é melhor, como disse o salmista. E nós pedimos, derrama Ele no nosso coração, Pai. Queremos fazer tudo para a glória do Senhor, com a motivação correta, de todo o nosso coração. Não queremos, ó Pai, naquilo que é prioridade, estarmos frios, indiferentes, mas te pedimos, renova o seu amor dentro do nosso coração, para andarmos em novidade de vida, Senhor. É isso que nós oramos, ó Pai, a Ti nessa noite, agradecidos pela Tua palavra e pela comunhão com os nossos irmãos. E que esse amor, ó Pai, se aqueça, Pai, se alastre, se espalhe, incendeie, ó Pai. E desde a nossa comunhão hoje, haja algo diferente fluindo sobre a juventude, sobre a igreja, sobre Mossoró, porque são filhos que estão cheios do seu amor e que sairão para transbordar esse amor por onde nós andarmos. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.